tchan, tchan. Uau! Olha a primeira impressão dessa casa. Nossa, que lindo! E aqui esse quadro que chama atenção na hora que a gente chega, ele é pintado com terra? Na verdade isso é papel. Ah, é papel? É. Quem tá se exibindo pra gente? Até ele tá na paleta, né? E o gatinho também. Então, Agora, olha esse armário. Ah, esse armário é garimpo. Olha essa casinha no final, que graça. Você tá brincando, eu nunca imaginaria. E aqui a gente tá entrando no bastidores dos bastidores, é isso? É, uma esteira. Só que o jeito que vocês fizeram que é legal, porque você deu essa onda. Pra mim é o meu refúgio, a casa é um refúgio. E é aqui que você cria, que você faz os seus projetos. A minha casa, ela é um espaço de cura, eu posso te dizer, né? Um espaço de regenerar, de descansar, né? De desconectar. Oiê! Olha onde que eu estou, em Porto Alegre, pessoas, nesse dia lindo e frio. E eu vim aqui para poder visitar o Thiago. Sim, o Thiago da Oyamo, que é um super designer que eu adoro. Aí chegando aqui em Porto Alegre, claro que eu ia visitar ele. Então eu vou virar aqui agora, que é uma casinha que a gente tá aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. E antes disso eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também você pode se tornar membro do canal para receber os vídeos exclusivos que eu sempre gravo com todo mundo, tá bom? Então vamos lá que eu vou virar essa câmera agora e a gente vai entrar juntos para conhecer a casa do Thiago, vamos? Gente, uma casa, é tão gostoso casa, né? A gente escuta o cachorro, tem o jardim que é sempre gostoso e eu vou chamar, igual eu chamo no interior, Thiago! Ai, gente, olha ali, tem pedras. Oiê! Oi! Ai, que delícia, gente, aqui na sua casa! Tudo bem? Que legal! Quem são essas pessoinhas? Ei, gente! Meus filhos! Oiê! Tudo Oi, bem? Tudo bem? Vem, gente! Vem, cadê meu abraço? Que coisa mais linda! Olha lá ele andando de capuzinho. Querido, cadê meu abraço? Tudo bem? Tudo. Ai, bom, que delícia te visitar. Bem-vindo. Baguri, tô aqui em Porto Alegre. Estamos aqui em Porto Alegre curtindo um frio. Legal, que delícia. Antes de eu entrar, eu já quero perguntar dessa entrada que eu vi de longe. Você tem uma entrada de pedras? É, a gente tem aqui o nosso centro energético, né? Cadê o cachorrinho? Bota ele pra dentro, entrou. mano. Já entrou? É seu centro energético na entrada da casa? É, a gente tem já umas pedras, a gente chama pedras, né? Aham. Então aqui a gente fez um pouco de cada das pedras que a gente mais gosta, a gente reuniu nesses nichos aqui bem na entrada mesmo. Tem as pimentas, eu sou bem místico, né? Ai, que delícia. E eu queria, gente, que vocês tivessem sentido o perfume que está aqui. A pessoa tá super perfumada aqui, ó. Então vamos entrar, porque não só ele gosta de pedra, como ele já tem uma parede de pedras eu amo aqui. essa parede de pedra, né? Tchan, tchan, tchan. Uau! Olha a primeira impressão dessa casa, que linda, Thiago! Eu posso entrar na sua casa? Olha, você parece com as obras bonitas que seu pai faz, sabia? Hein, Thiago, ele não parece com as obras lindas que você faz, que são sempre assim, bem peludinhas? Eu já até pensei em usar o pelo dela quando a gente corta pra fazer alguma coisa. Ai, você corta de vez em quando. Olha aí, olha. Gente, amigo, eu tô tão feliz de vir aqui ver sua casa, que linda. Gente, vocês nem sabem, eu peguei ele de surpresa, não foi, Thiago? E botou indo, e eu digo, venha. É, com certeza. Uau! Nossa, que lindo. Gente, bom, vocês já sentiram que a gente vai demorar aqui e a gente vai perguntar todos os detalhes. Então, vamos ver por onde que a gente vai começar. Vamos começar pela entrada da casa, por esse tapete lindo. Da onde que é esse tapete? Vem cá, pertinho. Então, eu vou contar um pouco aqui das coisas que eu tenho, né? Que são coisas que eu trago na mala, como eu gosto de dizer, né? São lembranças de viagens, coisas que a gente vai acumulando, né, durante a vida. E esse tapete é uma peça muito especial. Eu fiquei 30 dias no Marrocos trabalhando com uma comunidade de artesãs, desenvolvendo um projeto, uma pesquisa etnográfica e um projeto de desenvolvimento de produto também. E então esse tapete veio de lá, né? Uma das memórias que eu tive
dessa viagem que foi realmente muito forte, muito transformadora na minha vida. Gente, o Thiago, ele tem um trabalho maravilhoso de design. Eu tenho produtos dele na minha casa e você vai ver muitas coisas por aqui. Então, já dá aqui o seu Instagram para todo mundo te seguir, Thiago. O Instagram da minha marca é Oiamo Design Art. E é isso. No Instagram, isso. E tem o site também, né? E o seu? Tem o site que é oiamo.com.br. O meu Instagram é Thiago Braga _RS. Tá aí, gente, para vocês seguirem. Bom, pode subir aqui mesmo, não é para tirar o sapato? Pode, não tem problema. Olha aqui, você tem muitas referências indígenas também. Vamos contando tudo aqui, olha, porque tudo já começa com cura, já na entrada da casa. Gostei disso, Thiago. Pois eu acho... a minha casa, ela é um espaço de cura, eu gosto de dizer, né? Um espaço de regenerar, de descansar, né? De desconectar. E então eu já tenho... Esse foi um trabalho que eu fiz, uma pesquisa em 2023... com as benzedeiras gaúchas. A gente fez um desenvolvimento a partir das histórias delas, né? A gente vivenciou uma pesquisa etnográfica também na região das Missões, onde existem muitas benzedeiras e esse ritual, né? Que é um ritual afro-gaúcho que mistura religião católica com umbanda, com o misticismo indígena também, né? A cosmologia indígena, que são as benzedeiras. A gente desenvolveu pergaminhos que são feitos no tear manual, usando lã, a lã aqui do sul também, do Pampa gaúcho, né? Eu tenho uns objetos indígenas que são dos indígenas do Pampa também. Eu gosto de dizer que o Rio Grande do Sul tem muitos indígenas, né? Inclusive o maior massacre indígena da história do Brasil aconteceu aqui, né? Nas missões jesuíticas, na guerra entre os portugueses e espanhóis, né? Foi um massacre enorme de indígenas guaranis. Então esse é um trabalho dos indígenas guaranis daqui. É um grafismo típico, né? Feito na taquara, com tingimento natural. Muito bom. Já na entrada da casa a gente já é recebido com histórias e histórias mesmo, né? De um povo, de uma... esses bichinhos do trabalho de madeira que você também tem. são dos indígenas guaranis aqui do sul. E eu tô vendo que você colocou esses dois aqui, olha que lindos, e são bancos, né? São banquinhos. E aqui também você usou a cestaria com plantas numa distância super legal, né? Ficou uma distância grande aqui para você fazer um jardim na beira da janela, né? Aqui é um canto também étnico, né? Eu trouxe alguns objetos, algumas obras de arte, esculturas de africanos, né? Aqui é desse artista brasileiro que é conhecido também, que é uma baiana, que eu acho super bonito, né? Escultura em madeira, eu amo madeira. Esse aqui é o trabalho do Toco, que é um artista que eu gosto muito do Recife. Eu também amo. Eu tenho lindo. Trabalhos de amigos, trabalhos que eu garimpo também. Eu gosto muito de garimpar em antiquários. Então tem um pouco de... É dos nossos, gente. Você já viu que é dos nossos mesmo, né? E aqui esse quadro que chama atenção na hora que a gente chega, ele é pintado com terra? Então, esse quadro, ele foi um desenho que eu fiz, uma pintura, é uma capivara. Legal. Que é um animal aqui do sul também, que a gente chama de capincho, né? Então é um desenho que eu fiz, tecido, e emoldurei, usei... ele tá em tecido, tá muito lindo. Olha essa mesa de pedra, que linda. É de uma amiga minha também, que eu amo o trabalho dela, que é a Suca Braga, que é uma mineira, uma designer, artista maravilhosa. Que legal. As casinhas. Olha, gente, vocês estão vendo que existem muitos detalhes nessa casa e que a gente vai ficando em dúvida aí do que perguntar de tantas coisas. Então, se você ficar em dúvida de alguma coisa, você pode mandar mensagem direto pro Thiago, que ele vai responder para você. Agora, essa dica aqui foi muito boa. Você juntou 3 mesinhas diferentes para compor uma mesa de centro. Que é essa ideia boa? Conta aí. Então, eu gosto muito de banco, né? Eu sou viciado em banquinhos. A gente vai mostrar um pouco dos bancos que eu coleciono. Então, eu acho que o banco é uma peça muito versátil, né? E é um convite à formação da roda, é uma peça que também inspira o coletivo. Então, eu sou um apaixonado por banquinhos. Eu acho que eles servem tanto como mesa, como para sentar. E aqui eu tenho esses 2 bancos que às vezes eu tiro quando vem mais gente, a gente usa para sentar e se não a gente usa também como serve mesa como... E também, se você quiser, você pode colocar ali, ó.
né, do lado. E lá você já está vendo mais 2 banquinhos que tem ali. Se você escutou bem, ele falou que vai mostrar para a gente a coleção de bancos ao longo desse vídeo. Então vai ficando aí que além disso, com certeza a gente vai ver muitas outras coisas, porque também tem banquinhos ali, banquinhos aqui. Dando a volta para cá, a gente tem mais cestos e aqui é rede de pesca. Isso, é um trabalho que eu desenvolvi com a Associação de Mulheres Redeiras, né? Um projeto que a gente desenvolveu uma linha de luminárias e almofadas para vestir a casa, né? A gente desenvolveu, elas trabalham já há um tempo reciclando redes de pesca de camarão. Pode tocar? Ela é áspera? Pode. Como ela é? Não, ela tem uma de rede textura, mesmo, de textura rede, né? gostosa. Ela é toda amarradinha, elas lavam a rede, recortam a rede em fio, criam um novo fio, depois elas fazem um trabalho em macramê ou em crochê, né? A gente, dependendo da peça, a gente usa uma técnica determinada. Legal. E esse trabalho é feito em macramê. E falando em texturas, gente, você tá vendo que essa parede aqui ela é lisa e essa aqui já vem com uma textura onde ela recebe os quadros. Você que escolheu fazer essa textura, como é que foi? Então, na verdade, eu vim para essa casa, né? Eu me apaixonei por essa casa quando eu vim para cá e gostei porque ela, por ser uma casa antiga e ter características, né, do início dos anos 80, eu não sei exatamente, mas acho que ela é final dos anos 70, início dos anos 80. E eu gosto muito dessa parede, ela lembra a casa da minha avó, no interior de Osório, né? Eu sou do interior, que é litoral na verdade, mas é interior do Rio Grande do Sul. E me lembrou muito a casa da minha avó, essa parede quis deixar, gostei muito. E disse que não ia botar nada, ia deixar essa parede lisa só com a textura, só que eu não consigo. Não né? consegue, eu né? fui botando coisas, eu sou assim, eu vou acumulando, vou fazendo camadas e camadas. E aqui ela está contando alguma história específica, os quadros, ou eles foram sendo colocados aleatoriamente? Qual é o ponto de ligação entre os quadros? Então, aqui na verdade eu juntei um pouco de quadros que eu já tinha, né, no meu outro apartamento, e algumas coisas que eu trouxe para cá e que fazem mais sentido para mim agora, nesse momento que eu tô vivendo, né? Então tem uma paisagem rural que eu gosto muito, né? O meu trabalho, ele é muito voltado para esse ambiente, né? Do interior, do rural, do ancestral. Então eu gosto muito desse tipo de cenário, né? De imagem, de paisagem. Você sempre valoriza muito o interior do Rio Grande do Sul, né? Em tudo que você faz e você conta pra gente. Eu tenho muito essa memória sobre as artesãs do interior, toda essa história, né? O meu trabalho, ele desde o início, né? Eu sou neto de costureira, né? Minha avó era costureira, minha mãe é artesã também. Então eu cresci nesse ambiente, né? De artesanato, do mundo feito à mão, né? Como eu gosto de dizer. E então eu sempre gostei muito desse universo e resolvi trabalhar com isso porque realmente me apaixonei pela minha pesquisa. Eu fiz uma pesquisa acadêmica quando eu terminei o meu curso de comunicação social. Minha pesquisa foi em artesanato e design sustentável. Isso é muito legal, você vê que já vem de raiz e aí você se aprofundou através dos estudos naquilo que já vinha naturalmente desde as suas referências de família, né? Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Eu mostrei rapidinho essa mala aqui, mas olha que coisa mais linda, né? De onde é essa mala? Essa mala é uma mala marroquina e o meu gato adora ela, né? Tem um que ela já gatinho. tá toda, né? Tem alguns objetos que ele escolhe na casa que eu acho legal também, que eu deixei pra ele justamente brincar e se divertir, né? Entendi, você deixou isso pra ele não fazer isso no sofá. Vou mostrar depois uns tapetes de palha que também são legais pra gato, pra quem tem gato é uma dica, né? Olha aí, Aqueles gente. tapetes de palha redondo, eles adoram e aí eles não, pelo menos o meu, né? Ele não vai no sofá porque ele vai no tapete. Tá vendo, gente? Ó, ele toda hora tá falando as coisas que ele vai mostrar durante o vídeo. Então vai ficando com a gente que você vai acompanhando junto comigo. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção logo na hora que eu entrei foi esse abajur que eu adorei. Porque ele é de cerâmica e palha. E ele, ao contrário de muitos que a gente vê, que a cúpula é maior do que a base, aqui parece o contrário. Isso ficou tão interessante. Me conta sobre ele. Então, esse abajur, na verdade, é um trabalho meu, assim, uma experiência que eu fiz depois que eu vim do Marrocos. Eu aprendi a fazer essa técnica lá. Na verdade, isso é papel. Ah, é papel? É papel.
E como é que ele fica dessa cor? Que lindo! Papel. Ele é um papel e um fio de papel. Então eu resolvi fazer um experimento, né? E esse abajur acabou ficando aqui na minha sala, eu gostei dele. E tem essa questão da proporção também, né? Ele realmente tem uma cúpula um pouco menor que a base, mas eu achei que ficou interessante. Nossa, enquanto você achou, eu tenho certeza. Ficou maravilhoso. Olha aqui, ó, chegando em mais banquinhos aqui de novo, como ele falou que teria. E aquele cesto incrível de ali de palha, com certeza, né? Palha de bananeira. Palha de bananeira. Esse cesto foi um projeto que eu desenvolvi aqui no litoral do Rio Grande do Sul também com agricultores que plantam banana. Então, assim, a palha da bananeira ela é abundante. A gente fez uma linha de cestarias que agora está esgotado. A gente, infelizmente, não consegue mais, mas ela foi feita para a Depot Objeto, uma loja bem legal aqui em São Paulo. E a gente também comercializou no nosso site, mas infelizmente essa linha já esgotou. Ela é muito linda, é feita com fibra de bananeira. Esse tapete também é fibra de bananeira. Olha aí, a fibra de bananeira deve ser incrível de trabalhar, né? Agora é o seguinte, é o ponto alto aqui desse canto, essas duas luminárias aqui, os pendentes, né? Que história que eles contam? Então, essas peças são feitas aqui na Serra Gaúcha por artesãs e artesãos de origem italiana e alemã, né, os imigrantes. Eles trouxeram esse trabalho de convime, né, que é super tradicional. Claro que os ancestrais usavam esse vime para fazer os balaios, os cestos para trabalhar, né, para usar na roça, para carregar os legumes, os vegetais. Então agora a gente consegue também desenvolver com essa técnica, né, fazer um resgate e trabalhar criando luminárias, né, com o vime, que é um trabalho também ancestral aqui do Rio Grande do Sul. Muito legal. E eu notei que a casa aqui na entrada, ela tem todo esse tom de begezinho que acalma, né? Ela é uma coisa que parece com um ninho que te abraça. Então essa escolha da cor, eu vejo que tem a palha, tem a madeira, tem a cestaria, o barro, a sua roupa. Tudo isso é muito pensado. Eu gosto muito desses tons assim naturais, né? Dos tons de bege, marrom, eu gosto muito mesmo. O parquê, eu amo esse parquê original da casa também. Quando eu cheguei aqui na casa, eu me apaixonei pelo parquê e pela textura da parede. Foram as duas primeiras coisas assim, que eu amei. E gosto muito desses tons porque realmente eles me trazem essa calma, né? Esse momento para relaxar. Né? Eu gosto de trabalhar com cores em pontos de cor, né? Para ter também um pouco de ritmo, né? Eu acho que a cor dá ritmo também para o ambiente. Vocês estão vendo, gente? Quando ele está falando de ritmo, tudo isso conversa. E na hora que você está fazendo a sua casa, quando você tem essa linha de pensamento, parece que vai facilitando, inclusive, na decoração, né? Com certeza. Porque você tem aqui, por exemplo, o eucalipto já secando, ali tem esteiras, ali que eu não sei se você usa para fazer a mesa. Eu uso às vezes para a mesa. Né? E aqui até a cor da estante seguiu a mesma linha, que é essa linha mais terrosa, né? Essa estante eu desenhei ela e a gente fez ela é de ferro, né? E a gente usou o zarcão, que na verdade o zarcão é usado como fundo só, para depois pintar em cima, né? Então a gente usou o zarcão e deixou o zarcão cru, que é esse tom alaranjado, que eu gosto muito também. Você não estava querendo dica? Olha aí que dica boa que ele te deu agora, usar só o zarcão. Em vez de fazer só para proteger o pré-pintura, usou para... eu resolvi deixar o zarcão porque eu gostei muito da cor do zarcão, justamente. Sim. Da textura dele. Bom, e agora eu tenho visto aqui, porque você sabe que quando a gente olha a estante de alguém, aí na sua casa também, nada mais é do que um lugar que está contando muitas histórias da casa. E eu não pude deixar de notar que entre as histórias que eu estou vendo muita coisa aqui asiática. De onde é essa aqui? É chinesa? Isso é japonês. Japonês e ali também. Ali também. Me conta a sua relação com o Japão. Então, desde 2016, eu sou praticante do budismo para leigos. Então, é um budismo japonês, né? E de Nichiren. E é um budismo que a gente pratica em casa mesmo. Tem um altar, esse altar é o altar dos meus antepassados, da minha família, né? A gente tem um livro ali que é o livro dos meus antepassados. Então tem o nome de todos os meus antepassados que eu consegui resgatar, que eu fiz uma pesquisa bem profunda assim para coletar o máximo de nomes que eu consegui para poder escrever no livro. E a prática é uma recitação diária do Sutra que a gente faz aqui no altar.
que sempre dedicando, honrando os antepassados. A prática ela é para os antepassados e para resgatar, né, experiências dos antepassados, porque eu acredito muito, né, eu sou muito espiritualizado, eu acredito muito que a gente não herda somente a cor dos olhos dos nossos antepassados, né, a gente herda outras questões também espirituais, de vivências, de experiências, os karmas que a gente fala no budismo, né, a gente fala que são karmas. Então, assim, eu me dedico à prática desde 2016, essa prática mudou minha vida. Então, ali são os incensos da prática, aquela caixinha que tu viu ali na estante. É muito parecido com a Seichonoye, o pensamento. É, ele é semelhante. É, é semelhante. Muito legal, eu adoro. Seichonoye Eu, quando criança, sempre frequentei a Seichonoye, muitos anos. Legal. Olha que legal. E essas cadeiras também eu amei, principalmente o assento delas. Elas são garimpos? Essa cadeira não, eu comprei ainda no outro apartamento, né, e é um assento de palha. Ele tem uma trama... Bem resistente, bem próxima, né? Ele é um vime e agora ele tá desgastado e eu achei tão bonito assim. Eu acho mais bonito também, ficou lindo. E agora, onde a gente vai? Vamos entrar nessa casa que eu tô vendo que a cozinha, ela é de tijolinho à vista. Aí eu pergunto uma coisa pra você que tá assistindo a gente aqui. Já se inscreveu no canal? Porque eu já sei que tem muita gente que assiste o programa que fica tão encantada, que esquece de dar like e de se inscrever no canal. Esse é o momento. Agora sim, se a sala é assim, imagina o resto. Então vamos comigo para você ver até o final. Você realmente transmite uma paz, Ti. Você realmente tem uma vibe sempre muito tranquila. Obrigado. Aí continua a mesma cor, né? Ela é a casa toda a mesma cor. Toda nesse tom de areia, né? Os quadros estão ali para você pensar em colocar na parede ou porque ali é um lugar que você gosta dos quadros no chão? Na verdade, eles chegaram pra gente pendurar e eu ainda não tive tempo de pendurar, essa é a verdade. Porque eu gosto de quadro no chão, por isso que eu pergunto. Eu também gosto, então acabei deixando ali. Eu ia pendurar e acabei não pendurando, eu vou deixando pra depois e acabou ficando, sabe? O provisório que fica definitivo. Sei, eu adoro. Que legal, aqui é a cozinha. Ai, meu Deus, que gato mais lindo. Ai, gente. Esse é o Cristal. Uau, que você é muito linda, Cristal. Que olho, olha isso. Que coisa linda. Você é lindo e essa cozinha também de tijolinho, hein? Que graça, amigo. Também já estava assim quando você chegou. Sim, essa cozinha já era assim. Eu mexi pouquíssimo na casa. Na verdade, não mexi nada quase. Olha quem já está se exibindo. Quem está se exibindo pra gente? Meu Deus, eu fico encantado com isso. Olha isso. E a cozinha no máximo. Gente, olha que legal. Ele, olha a cor. Eu não falei da paleta? Até ele tá na paleta. E o gatinho também, né? Então, Agora, olha esse armário. Esse armário é garimpo. Que lindo. E essa cor, ele tá um rosado, ele devia estar pintado e aí foi saindo a tinta. Será que foi isso? Ele já foi pintado várias vezes, né? E aí depois ele foi lixado e acabou ficando assim. Eu deixei assim. E você guarda o que aqui? Pratos? Aqui fica mantimentos, né? A dispensa. Dispensa. Olha aí, gente, se você queria uma ideia de uma dispensa maravilhosa, tá aí, porque a dispensa mais bonita que eu já te mostrei é essa. E aqui as cadeiras ganharam um tom de laranja, é isso? Isso, a gente também garimpou essas cadeiras e aí eu pintei elas. E a gente trocou a palhinha, né? Eu adoro palhinha. Elas tinham cadeiras antigas, a palhinha já estava bem gasta, a gente trocou. Tá, agora uma pergunta. Esse tom, que é um tijolo, veio por causa do tijolo? O tom da cadeira, sim. É mesmo? É. Ah, tá aí, tá vendo? A gente pensou em trazer uma cor também mais quente, mais viva para a mesa, né? Que eu acho que a mesa é um lugar de compartilhar, um lugar de alegria, né? Então eu trouxe essa cor mais quente, a gente pintou. Então, gente, quando vocês quiserem decidir a cor que você quer fazer, você tem que achar uma referência. E no caso aqui, como ele falou, é o tijolo que está aqui na parede, que foi a maior referência. Olha que lindo, eu não tinha falado daqui dos pendentinhos, que graça. E também aqui, esse cesto enorme na parede, que é a mesma textura lá de trás, né? Quer dizer, uma cozinha com duas texturas, né? O tijolo e a parede da avó, você falou, né? Olha aqui, e essa peça? É cimento? É,
Garimpo também? É garimpo também. Muito bacana. Olha aqui, posso falar dessa mesa toda detonada? Que ótimo, Pode. que eu amo. Essa mesa tá muito detonada. E a gente pegou, ela já estava detonada e faz um tempão, né? A gente restaurou ela, passou o selador, ficou linda. Agora já começou a detonar de novo. Vou ter que Mudar arrumar ela de novo. Mas isso é legal, às vezes você pode tocar o tampo e ficar com o pé, né? É. E aqui, gente, que legal que tem essas bananeiras aqui. Eu sempre gosto de ter quadros que trazem a natureza pra dentro também, sabia? Porque é uma forma do jardim também vir pra cá, né? Sim. Você cozinha? Eu adoro cozinhar. É mesmo? Que legal. Imagina você cozinhar. cozinhando com essa calma, tranquila. Pra mim é uma terapia, assim. Eu gosto muito de trabalhar com essa mistura dos temperos, né? Dos aromas. Gosto muito mesmo. Legal. Agora a gente vai pra onde? Pra lá ou pra cá? Agora a gente pode ir aqui ou Vamos. quer ir lá pra rua primeiro? Eu tô na lá sua, pra pessoa, rua só me primeiro, levar. Olha aqui, que lindo! Peraí, eu ia passar sem falar dela. Da onde você trouxe esse? Essa vassoura da Tailândia. É lindo, né? Gente, olha só, vocês sabem que eu sou uma pessoa que trago vassouras, né? Aí você vem e encontra uma outra pessoa igual. Isso aqui é um texto que você fez? Isso é um texto que a gente fez com lã de ovelha, cabaça e o cipó, né? Aqui é um trabalho dos indígenas do Pampa com cipó. E isso é uma cabaça. Aqui é a lã filtrada, né? A lã do Pampa. Ficou maravilhoso mesmo. Nossa, quanta coisinha que tem, né? Que a gente vai descobrindo. Olha, tem um colar aqui, tem outro aqui, tem um sino. Isso é um sino de... É um sino de cerâmica. De cerâmica. Ele acha que eu não mexo nas coisas não, mas eu mexo. Vamos lá onde? Vamos pra rua. Nossa, é Eu adoro enorme, quintal. amigo. Que lindo. Aqui a gente tem um quintal, que eu adoro. Os cachorros, né? Principalmente para eles ficarem... Olha essa à vontade. casinha no final, que graça. Você tá brincando, eu nunca imaginaria. Olha, eu não sabia nem que ele morava numa casa, quanto mais que ele morava numa casa com piscina e com essa casinha de fundo, que graça. Eu adoro esse canto aqui, é bom pra gente pegar sol, eu gosto muito de pegar sol. Então eu aproveito aqui com os amigos também no verão, a gente fica aqui, se diverte, é muito bom. Sim, e aqui vocês com certeza devem fazer churrasco, são gaúchos. Na verdade né? eu sou vegetariano, né? Ah, mas faz churrasco de Porque tem até uma berinjela, planta ali, sim, a gente faz de vegetais. De vegetais, né? Mas as pessoas às vezes ficam surpresas, né? Ah, mas gaúcho vegetariano é. Mas Sim, lógico. sou gaúcho vegetariano. Nada a ver, gente usa gente. pra fazer vegetais. Isso é o estereótipo, né, que a gente fica falando. Mas olha que legal, gente, é um balcão, tá vendo? Todo de madeira. E aí ele fez já a pia. E tá linda essa luminária aqui, hein? Uma graça também, toda bordada. Aí, gente, ó que ideia boa de decoração de churrasqueira, adorei. E agora, essa piscina, você fica bastante na piscina? No verão a gente fica bastante. Esse verão foi bom, a gente Vai aproveitou curtindo, bastante, né? porque E aqui, bastante calor. conta pra gente aqui da sua Aqui no coleção sul é de... assim, né? É muito quente no verão e muito frio no inverno. É extremos. Ótimo, é. E olha aqui, gente, mais banquinhos daquela coleção que ele vai mostrando pra gente, ó. Banquinhos de todos os jeitos e cestaria. Agora essa cestaria tá aqui só porque eu vinha gravar, né? Pra você não deixar pegar chuva, deixa? Não, na chuva não deixo, mas é um cesto que eu deixo pra botar toalhas aqui quando a gente tá na piscina, né? E quando eu saio eu guardo, né? As almofadas Sim. também tem que guardar, não dá pra Tem que deixar guardar. direto, né? Que delícia, né? Parece muito gostoso esse sofá. Tem as máscaras lá. Nossa, amei esse espaço. E agora? E esse piso é muito cara de casa, assim, de infância, não de é? casa de infância. É muito gostoso. Quero saber o que vocês estão achando dessa casa e dessa pessoa tranquila, maravilhosa e talentosa. Escreve aqui nos comentários pra gente. Chegamos na outra parte da casa. Agora eu vou mostrar o banheiro aqui primeiro. Olha os chapéus, espelho garimpado. Que legal. Nossa, que pé direito alto, né? Ali, que daí tem essa cortina que parece até de linho. Ela é de linho? É. E aí você tem uma de plástico por trás? Não. Ah, você sabe que uma vez eu vi que a Pichu fez, ela colocou essa de tecido e por trás colocou uma de plástico. Sim, ficou ótima essa ideia. Aqui a né? gente não colocou e ela funciona super bem. Seca rápido. Olha que linda essa pia. Uau, nossa, que energia, né, Thiago? Fala sobre a energia da pedra, já que a gente foi recebido lá na entrada com pedras. As pedras são as nossas abuelitas, né? As nossas avós ancestrais, as que estavam aqui já
há muitos e muitos anos, então assim, a pedra eu gosto muito da textura, dessa conexão com a energia da pedra, né? E aí você todo dia vir aqui e ter esse contato com a pedra é realmente muito legal. É uma salinha, né? E banquinhos a gente vai encontrando em todos os lugares, estão vendo? Banheiro com uma iluminação bonita. Adorei. Olha o cesto, gente, que lindo que virou uma luminária. Quer dizer, já devia ser uma luminária, né? Foi feito para ser luminária mesmo. E aqui? Tadadam. Olha que lindo. Uau! Olha que cabeceira mais linda, que ela é feita com esteira, né? Uma esteira. Só que o jeito que vocês fizeram que é legal, porque você deu essa onda, que muitas pessoas que a gente vê faz reto. E de repente vocês deram essa onda, assim, ficou muito bonito. E a paleta tá presente, hein? Continua, viu? Ela continua, porque tem essa manta maravilhosa aqui, que deve ser uma delícia de lã. Uma lã de ovelha do Pampa Gaúcho também, feita no tear. Que lindo. E isso aqui é a cor da ovelha mesmo, tá? Não é tingimento. Mais ovelha legal. Marrom, ovelha branca, né? A bege, que a gente chama. E aí uma cama muito confortável, parece até um convite mesmo para relaxar, né? E aqui esse cantinho com a luminária, olha aqui, isso aqui deve ser que você leva lá para a piscina? Não, esse aqui são as toalhas de banho aqui de dentro de casa mesmo, eu deixei aqui nesse cesto, que eu achei mais prático para pegar e levar. Ficou lindo. Ficou muito legal. E ali, me conta dessa mão assim. Então essa obra de um artista de São Paulo, que eu fui numa feira. E eu achei muito bonito, ele faz uns desenhos de mão, assim, e é num papel, né? Um papel, ele tem um rasgadinho na borda, eu quis fazer essa moldura com vidro, um sanduíche de vidro, para justamente aparecer esse detalhe da borda rasgadinha. Legal. E aí os tapetes de palha, né, que você falou tanto também, ó, que é aqui que o gato pega? O gato adora. Olha aqui que bonitinho esse cantinho de perfume. Você senta no puff e fala, que perfume que eu vou usar hoje, né? Aí, como ele não sabe, ele tá lá, fica olhando com aquela carinha. Olha outro que esse que você trouxe, né? Que é muito bonito, a cobra. Essa aqui é do Brasil. Essa daqui, né? Da Feniados. Olha que bonito o cesto que você encontrou, de roupa. E também tem outro banquinho. Nossa, amigo, eu preciso falar com eles, porque eu quero um banquinho desses. Quando você encontrar com eles, você me fala. Não é? Pedra mais uma vez presente, né? É bem calma a sua casa. Ela tem essa sensação de ser eu poderia dizer quase um mínimo sem ser mínimo. Porque ela tem muita informação, tem muita história, ela tem muita referência, mas ela é calma, sabe? Isso eu acho muito legal. E agora, me conta dessa cadeira, que é um trono quase. Então, essa cadeira é um garimpo também, muito antigo. Eu gostei porque ela é fininha, né? Então eu consigo deixar aqui para apoiar a roupa, apoiar coisas quando eu vou botar, né, colocar o tênis, enfim, eu sento nela, bem É linda. prática também. Agora uma pergunta que eu quero fazer para você. Quando você mora numa casa assim, onde você tem muitas referências, e não só muitas referências da casa em si, mas das histórias que a casa estão contando, eu queria saber, quando você chega em casa, abre a porta, tá sozinho ou tá aí deitado nesse sofá, alguma história, o que faz você olhar em volta e falar, uau, eu estou realmente em casa, eu pertenço a esse lugar? Primeiro os meus bichinhos, né, os meus cachorros, o meu gato, e depois as coisas que eu tenho aqui, né, os objetos que me trazem muitas memórias, muitas lembranças, né, eu acho que as coisas, elas contam histórias, né, como tu falaste. Então, para mim, cada coisa que eu tenho aqui, cada textura, cada cor, cada elemento me traz uma memória, uma lembrança, né, e essa casa, para mim, ela é, assim, um momento realmente de paz, sabe? Eu entro aqui, eu já sinto uma tranquilidade, eu adoro chegar em casa, adoro ficar em casa, né, lendo, gosto muito de ler. E para mim é o meu refúgio, a casa é um refúgio. E é aqui que você cria, que você faz os seus projetos e tal, ou você sai
para trabalhar em outro lugar? Não, aqui que eu trabalho, no meu ateliê lá naquela casa na edícula do quintal. Que legal. A gente pode ir lá olhar também. Uai. E eu tenho lá um espaço de trabalho, né? Um espaço onde eu crio, onde eu desenvolvo as coisas. Mas assim, né? Eu sou criativo, então eu posso dizer que a todo momento eu posso ter alguma ideia, eu posso estar criando e desenvolvendo um trabalho, né? Não tem muito essa coisa do lugar de trabalho. Ah, isso é legal. A criatividade está em você e você leva junto. Olha quantas coisas legais. Então, o que que nós vamos fazer agora? Enquanto você está escrevendo um comentário maravilhoso sobre ele, sobre essa casa, eu vou fazer assim, ó, e nós vamos aparecer lá no ateliê dele. Vamos? Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Gente, olha, ele passa e é um jardinzinho, a coisa mais fofa, até a pedra é rosa, tá lindo. Isso é flor de babosa, eu não conhecia. Primeira vez que eu conheci ela foi aqui. Olha que lindo. Não, e esse tem essa casinha aqui atrás, olha o cactus, que maravilhoso. E aqui a gente tá entrando no bastidores dos bastidores, é isso? Bastidores da Oyamo. Uau. Que a gente tem, assim, Olha a mesinha de muita trabalho. coisa, como vocês podem ver. Uhum. Uau. Nossa, a gente tá mesmo... Ah, a gente viu esse banquinho lá, né? Como que é mesmo o nome dele? Desse aqui? Esse é o Olibó. Lindo. Na verdade, esse é um protótipo. Ai, olha essa bolsa. É sua também? Não, essa bolsa Essa é de indígenas aqui do Pampa Sim. também. Mas eu Olha os achei cestos. E aí aqui você cria, você que faz eu as tenho- exposições. Eu tenho algumas coisas de material, né, de matéria-prima, algumas coisas de peças que vêm para fazer para terminar aqui, para finalizar, porque o meu trabalho é muito feito em parceria com os coletivos de artesãs, né, no interior do estado. Então as peças muitas vezes vêm para cá para finalizar, né, para fazer um tipo de acabamento, uma revisão. Por exemplo, esse trabalho aqui é uma cestaria que a gente até, na verdade, nem lançou ainda, né, gente? Em primeira mão, vocês estão vendo aí. É um trabalho feito, a cestaria pelos indígenas Guarani, né? E depois isso é lã de ovelha e é aplicado no cesto. A gente faz essa aplicação aqui. Então esse cesto vem lá da aldeia e depois a gente finaliza ele aqui com a aplicação da lã. Que lindo. E aquele grandão lá em cima? Aquele grandão era uma luminária. É uma luminária, na verdade, Acho né? que eu de vi sisal. ela. Você já instalou essa Já, luminária? a gente já né? instalou em São Paulo. Foi na Rosenbaum, não lembro Numa feira onde foi. Rosenbaum. É. Que lindo. Ou seja, gente, isso aqui é o que me lembra muito do seu trabalho, que é a história da lã. É o feltro. Né? O feltro que você usa. E isso é uma criação que eu acho muito legal. O que que é isso aqui tudo? Essa é a linha de perfumes para casa, né? A gente tem um Esse cheiro. é o cheirinho que tava na o sua cheiro casa na hora que a tava gente lá em entrou? casa. Nossa, e lembra que eu elogiei no início? Ele é feito à base de erva mate e butiá. O butiá é uma fruta aqui do Rio Grande do Sul, típica daqui, né? E a gente faz geleia, faz um licor muito gostoso com butiá. E faz perfume. E a gente resolveu desenvolver o perfume com esse cheiro, porque é um cheiro que lembra também muito a minha infância. Não, o Meus cheirinho avós. realmente muito lindo, muito gostoso. Gente, então olha isso, trazendo vocês até no ateliê, que nunca parou durante todo o processo de ter banquinho. Que a gente viu. O que que tem aí que a gente tá... Aqui então, tem uma assim, salinha só com computador também. Olha que peça linda aquela. Linda, Thiago. Realmente muito bonita essa, Uma viu? tapeçaria de cidade. É sua preferida porque ela tá aí esguardadinha. Olha aqui, outra também. Ou seja, quantas coisas legais que eu tô te mostrando e o Thiago aqui abrindo completamente, não só a porta da casa, como dos bastidores completamente aqui pra gente. É muito gostoso receber isso, né? Agora eu quero fazer um convite para vocês que estão aí assistindo. Você que é membro do canal, eu agora vou tomar um café. Tem café aí, pessoal? Tem água, tem alguma coisa? Tem café. Então a gente vai tomar um café agora, vai ter um outro papo e eu vou colocar esse vídeo lá na nossa playlist de membros e aí a gente vai continuar essa conversa porque eu tenho muita coisa para falar com essa pessoa que é muito dos nossos. Thiago, muito obrigado por receber a gente aqui com tanto carinho. Imagina, foi uma honra. Oh, com essa Obrigado. calma gostosa. Muito Obrigado mesmo. Repete aqui de novo o seu Instagram para todo mundo. Oyamo Design Art. Oyamo Design Art. E o site é oyamo.com.br. Tá na mão, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigado. É muito bom mostrar essas casas que a gente descobre pelo mundo. Tchau. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida.
Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.